Pai, o senhor precisa sair de casa hoje à noite. Vou fazer uma festa com uns amigos e... Bem, o senhor aqui ia atrapalhar. Foi isso que meu filho me disse. Assim, desse jeito. Olhando para o celular sem nem levantar os olhos para mim. Como se estivesse pedindo para eu comprar pão na padaria. Meu nome é Osvaldo, mas todo mundo me chama de Selvado. Tenho 73 anos, trabalhei a vida inteira como pedreiro, mestre de obras. E essa casa onde eu tô agora, sentado nessa cadeira velha da sala, eu construí ela. Com essas mãos aqui, ó. Essas mãos calejadas, cheias de marca, cheias de história. Então faz assim, escuta essa história até o fim, porque eu te garanto que ela vai mexer contigo. E depois me conta qual parte tocou mais fundo no teu coração. Comenta aí embaixo de onde tu tá me ouvindo, de qual cidade, qual estado. E se achar que alguém precisa ouvir isso, compartilha. Porque tem muita gente passando pela mesma coisa que eu passei. E às vezes a gente precisa saber que não tá sozinho, sabe? Bom, deixa eu te contar como foi esse dia. Esse dia que mudou tudo. Era uma quinta-feira. Dia comum. Acordei cedo como sempre. Tomei meu café. Fiz minha caminhada no quarteirão. Voltei para casa. Sentei aqui na sala. Liguei a televisão. Jornal da manhã. Notícia ruim como sempre. Violência, política, essas coisas. Desliguei. Fiquei ali, quieto, olhando pela janela, vendo o dia passar. Meu filho, o Rodrigo, ele trabalha com vendas. Sai cedo, volta tarde. A gente mal se vê durante o dia. Quando ele tá em casa, tá sempre no quarto dele, no computador, no celular. Eu fico aqui embaixo. A gente meio que divide o espaço. É assim que tem sido. Nesse dia ele chegou diferente. Chegou empolgado. Eu tava aqui na sala, era umas 5:30 da tarde. E ele entrou pela porta falando alto no telefone, rindo. Passou por mim, acenou com a cabeça, subiu pro quarto. Fiquei ouvindo ele lá em cima, andando de um lado pro outro, ainda no telefone. Parecia feliz. Pensei, que bom, né? Pelo menos ele tá bem. Aí ele desceu. Veio até a sala, parou na minha frente e largou aquilo. Pai, o senhor precisa sair de casa hoje à noite. Vou fazer uma festa com uns amigos e... Bem, o senhor aqui ia atrapalhar. Eu fiquei olhando para ele, esperando que fosse brincadeira. Mas ele continuou mexendo no celular, como se tivesse dito a coisa mais normal do mundo. Como assim, Rodrigo? Ele suspirou. Daquele jeito de quem tá com pressa, de quem não quer explicar muito. É que... Vou chamar uns amigos aqui, vai ter música, vai rolar até tarde, e o senhor vai ficar incomodado. É melhor o senhor sair por hoje. Vai para casa de algum conhecido, sei lá. Ou eu pago um hotel se o senhor quiser. Eu senti uma coisa esquisita no peito. Uma coisa que eu não sei explicar direito. Não era só raiva. Não era só tristeza. Era tipo uma mistura de tudo. Uma sensação de que algo estava errado. Muito errado. E quantas pessoas vão vir? Ah, uns 10 amigos. Talvez 12. Não sei ainda. 10 pessoas. Ele queria me tirar de casa por causa de 10 pessoas. Eu respirei fundo. Olhei para ele, pro rosto dele. Tentei achar alguma coisa ali, algum sinal de que ele estava percebendo o absurdo do que estava pedindo. Mas não achei nada. Ele só estava esperando minha resposta, olhando pro celular de novo, mexendo nos aplicativos. Aí eu levantei da cadeira, devagar, porque minhas pernas não são mais as mesmas de quando eu tinha 20 anos, quando eu subia em andaime, carregava saco de cimento, ficava o dia inteiro em pé batendo massa. Tudo bem, filho. Eu saio. Ele levantou os olhos do celular. E eu vi o alívio. Ele estava aliviado, como se tivesse esperando que eu fosse fazer escândalo, brigar, reclamar. Mas não. Eu só aceitei. Sério, pai. Valeu. O senhor é gente boa. Amanhã cedo tá tudo normal de novo, pode deixar. Eu não respondi. Só virei as costas e subi para o meu quarto. Sentei na beirada da cama. Fiquei ali, olhando pro guarda-roupa velho, pras paredes que eu mesmo pintei há uns anos, pro retrato que eu tenho na mesinha de cabeceira. Fiquei pensando em como eu cheguei ali, naquele momento, naquela situação. Levantei. Peguei uma mochila velha que eu uso quando viajo. Coloquei uma muda de roupa, uma calça, uma camisa, peguei meus documentos, RG, CPF, carteirinha do remédio da pressão. Coloquei os comprimidos também. Não podia esquecer. Tenho que tomar todo dia.
Olhei para o quarto mais uma vez. Pensei, será que eu estou fazendo certo? Será que eu devia simplesmente aceitar isso? Mas aí eu lembrei da cara dele, do jeito que ele falou, do jeito que ele me olhou. Ou melhor, do jeito que ele não me olhou. E eu decidi. Decidi que não ia simplesmente aceitar. Não ia ficar quieto. Mas também não ia fazer escândalo. Não ia brigar. Não ia gritar. Porque eu não sou homem de briga. Nunca fui. Sempre resolvi as coisas na conversa, no diálogo, no respeito. Mas dessa vez ia ser diferente. Desci as escadas com a mochila nas costas. O Rodrigo estava na cozinha, já arrumando coisa, tirando cerveja da geladeira, empilhando na mesa. Ele olhou para mim. Já vai, pai? Já. Melhor eu sair logo, né? Deixar o caminho livre. Ele deu um sorriso sem graça. É melhor mesmo. Mas ó, qualquer coisa o senhor me liga, tá? Se precisar de alguma coisa. Eu balancei a cabeça. Não falei nada. Fui até a porta. Abri. Senti o ar da noite batendo no rosto. O céu estava escurecendo. Tinha umas nuvens pesadas. Cheiro de chuva. Saí. Fechei a porta atrás de mim. Caminhei pela calçada. Devagar. Cada passo pesado. Cada passo me levando para longe da minha própria casa. Da casa que eu construí. Da casa onde eu vivi tantos anos. Tantas memórias. Cheguei no ponto de ônibus. Sentei no banco de madeira. Coloquei a mochila no colo. Fiquei ali, olhando para o movimento da rua. Carros passando. Gente voltando do trabalho. Vida seguindo. O mundo girando. E eu ali, 73 anos. Sentado num ponto de ônibus. Expulso de casa pelo próprio filho. Eu olhei para o céu. As nuvens estavam cada vez mais escuras. Ia chover. Ia chover forte. E eu ali, sem saber direito para onde ir. Mas sabendo uma coisa. Sabendo que eu não ia deixar barato. Não ia simplesmente engolir aquilo e fingir que estava tudo bem. Peguei o celular no bolso, olhei para a tela. Pensei bastante. E aí eu liguei. Liguei para um lugar. Um lugar que eu sabia que podia me ajudar, que podia me dar uma solução. Uma solução que o Rodrigo nunca ia imaginar. Atenderam do outro lado. Eu falei. Expliquei a situação. Perguntei se dava tempo. Se era possível fazer aquilo naquela noite mesmo. A pessoa do outro lado confirmou. Disse que sim, que dava, que era só eu ir até lá. Desliguei o telefone, guardei no bolso, levantei do banco e comecei a caminhar. Não ia pegar ônibus. Ia a pé mesmo, porque eu precisava pensar, precisava organizar as ideias, precisar ter certeza do que eu estava prestes a fazer. Enquanto eu caminhava, comecei a chover, aquela chuva fina, molhando devagar, mas eu não me importei. Continuei andando, mochila nas costas, mãos no bolso, cabeça pensando. E lá em casa, eu sabia, o Rodrigo estava preparando a festa, rindo, feliz, achando que tinha se livrado do velho chato, achando que tinha resolvido o problema dele, mas ele não sabia de nada, não sabia o que eu estava fazendo naquele momento, não sabia a decisão que eu tinha tomado, não sabia que naquela noite, enquanto ele fazia a festa dele, eu estava resolvendo algo que ia mudar tudo, porque eu aceitei sair. Mas eu nunca disse que ia ficar de braços cruzados. A chuva estava ficando mais forte, molhando meu cabelo, escorrendo pelo rosto, encharcando a camisa, mas eu continuei andando, pé ante pé, firme, porque quando a gente toma uma decisão, quando a gente decide fazer algo de verdade, nem chuva, nem vento, nem nada segura a gente. Eu conhecia o caminho. Já tinha passado por aquelas ruas tantas vezes, quando eu trabalhava, quando eu ia buscar material de construção, quando eu levava as coisas da vida. Agora eu estava passando de novo, mas era diferente. Tudo era diferente. Enquanto eu caminhava, comecei a lembrar de como as coisas eram antes, de como tudo mudou. E eu preciso te contar isso. Preciso que você entenda como eu cheguei naquele ponto, naquela noite. Naquela decisão, eu e o Rodrigo, a gente era próximo. Era. Quando ele era criança, eu era o herói dele. Eu chegava do trabalho sujo de massa, cheirando a cimento, e ele corria para me abraçar. Subia nas minhas costas. Pedia para eu contar história da obra, dos prédios que eu ajudava a construir. Ele achava o máximo. Achava que o pai dele era o homem mais forte do mundo. Eu lembro que nos finais de semana, quando eu não trabalhava, a gente ia pescar.
Tinha um riozinho ali perto de casa, nada demais. Mas para nós era tudo. Eu levava as varas, ele levava a isca. A gente ficava horas ali, sentado na beira, conversando, rindo. Às vezes nem pegava peixe, mas não importava. O importante era estar junto. Ele cresceu, foi para a escola. Era bom aluno. Não era o melhor da turma, mas se esforçava. E eu sempre apoiei. Sempre dei o que eu podia. Material escolar, roupa, tênis. Às vezes eu fazia hora extra só para conseguir comprar aquilo que ele queria. E eu fazia feliz, porque era para o meu filho. Quando ele terminou o colegial, ele quis trabalhar logo. Disse que não queria fazer faculdade, que queria ganhar o dinheiro dele. Eu tentei convencer ele a estudar mais, mas ele não quis. Arrumou um emprego numa loja de vendas. Começou ganhando pouco, mas foi crescendo, foi aprendendo. E eu via que ele estava se virando, estava construindo a vida dele. Aí ele saiu de casa, alugou um apartamento, começou a vida dele e a gente foi se afastando, não de propósito, mas foi acontecendo. Ele visitava de vez em quando, almoço de domingo, aniversário, datas especiais. Mas não era mais como antes. Não era mais aquele menino que subia nas minhas costas. Mas eu entendia. Eu entendia porque é assim mesmo. Filho cresce, sai de casa, faz a vida dele. É natural. É o ciclo. E eu estava bem com isso. Estava tranquilo. Porque eu tinha a minha esposa. Tinha a companhia dela. A gente se bastava. Parei um pouco na caminhada. Encostei numa parede. A chuva continuava caindo. Eu estava cansado. As pernas doendo. Mas eu não podia parar. Não podia desistir. Respirei fundo. Ajeitei a mochila nas costas. E continuei. O lugar que eu ia ficava do outro lado da cidade. Uns 40 minutos de caminhada. Talvez mais, do jeito que eu estava indo. Devagar, pensando, lembrando. Eu lembrei de quando minha esposa começou a passar mal. Faz uns 10 anos isso. Ela começou a sentir umas dores, umas tonturas. A gente foi no médico. Fizeram exames. E veio o diagnóstico. Aquela palavra que ninguém quer ouvir. Câncer. Eu quase desmoronei. Quase. Mas eu tinha que ser forte. Por ela. Pelos dois. A gente começou o tratamento. Quimioterapia. Radioterapia. Remédios caros. Idas e vindas no hospital. E eu estava ali. Todo dia. Toda hora. Segurando a mão dela. Dizendo que ia dar certo. Que a gente ia vencer aquilo. O Rodrigo sumiu. Ele aparecia uma vez ou outra. Sempre com desculpa. Sempre dizendo que estava ocupado. Que o trabalho estava puxado. Que não podia faltar. E eu entendia. Ou pelo menos eu tentava entender. Porque é difícil, né? Ver a mãe doente. Ver a mãe sofrendo. Talvez ele não soubesse lidar com aquilo. Mas eu precisava dele. Minha esposa precisava. E ele não estava lá. Ela lutou. Lutou muito. 2 anos de tratamento. 2 anos de sofrimento. De esperança. De desespero. De altos e baixos. E eu nunca saí do lado dela. Nem um dia. Nem uma noite. Até que ela não aguentou mais. Até que o corpo dela cansou. E ela partiu. Partiu numa madrugada de inverno. Segurando minha mão. Olhando nos meus olhos. E dizendo que me amava. Eu parei de novo. Encostei numa árvore. Fechei os olhos. Senti a chuva batendo no rosto. Misturando com as lágrimas. Porque mesmo depois de 8 anos, ainda dói. Ainda dói muito. Respirei. Sequei o rosto com a manga da camisa molhada. E continuei andando. Depois que ela se foi, eu fiquei perdido. Completamente perdido. A casa ficou vazia. Silenciosa. Eu acordava de manhã e esquecia por um segundo. Esquecia que ela não estava mais ali. Aí a realidade batia. E doía de novo. Fiquei uns 2 anos assim, sozinho. Tentando me acostumar com a solidão. Com o vazio. E foi nesse tempo que o Rodrigo apareceu. Apareceu com aquela proposta de vir morar comigo. Na hora eu achei que era a solução. Achei que ia ser bom. Que a gente ia se aproximar de novo. Que eu ia ter companhia. E ele ia economizar o aluguel dele. Todo mundo ganhava. Mas eu estava errado. Muito errado. Porque ele não veio morar comigo por preocupação. Não veio porque queria cuidar do pai. Veio porque era conveniente. Porque era vantajoso. E eu só fui perceber isso depois. Cheguei numa avenida grande. Tinha movimento. Carros passando. Ônibus. Gente com guarda-chuva. A vida acontecendo. E eu ali, encharcado, com uma mochila nas costas, indo resolver uma coisa que eu nunca pensei que fosse precisar resolver.
Olhei para o relógio. 7h30 da noite. A festa do Rodrigo já devia ter começado. Ele devia estar lá, rindo, bebendo, curtindo com os amigos, na casa que eu construí, sem se importar onde o pai dele estava, se eu estava bem, se eu estava com fome, com frio, com algum lugar para ficar. E sabe o que mais doía? Não era nem a expulsão, não era nem o desrespeito, era a indiferença. Era o jeito que ele olhou para mim, como se eu fosse nada, como se eu não importasse, como se eu fosse só um peso que ele precisava tirar do caminho por algumas horas. Mas eu não sou peso, eu não sou estorvo, eu sou homem. Homem que trabalhou a vida inteira, que construiu, que lutou, que criou um filho sozinho nos últimos anos da esposa doente. E eu não merecia aquilo. Não merecia ser tratado daquele jeito. Então eu continuei andando, porque eu tinha tomado uma decisão. E quando um homem de 73 anos, que passou a vida inteira trabalhando honestamente, toma uma decisão, é melhor levar a sério. Virei numa esquina. Mais 2 quadras. Quase lá. A chuva começou a dar uma acalmada, mas eu já estava completamente molhado. Não fazia mais diferença. E enquanto eu me aproximava do lugar, enquanto eu via as luzes acesas na frente, eu pensava, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não vou me arrepender? Mas aí eu lembrei da cara do Rodrigo, do jeito que ele me tratou, e eu soube. Soube que sim, que eu estava fazendo certo, que eu precisava fazer aquilo, por mim, pela minha dignidade, pelo respeito que eu merecia. Cheguei na frente do prédio, um prédio pequeno, meio velho, mas estava aberto, a luz acesa lá dentro. Subi os degraus, empurrei a porta de vidro, entrei. Dentro do prédio tinha uma recepção pequena, uma mesa, umas cadeiras, um bebedouro, e uma moça sentada atrás do balcão, mexendo no computador. Ela levantou os olhos quando eu entrei, e arregalou um pouco quando me viu, encharcado, pingando água no chão, com cara de quem tinha atravessado a cidade debaixo de chuva. Boa noite, senhor. O senhor tá bem? Eu tentei sorrir, mas acho que não saiu muito convincente. Tô sim, moça. Eu liguei há pouco. Falei com alguém daqui. Disseram que ainda dava tempo de resolver uma coisa. Ela olhou para o relógio na parede. 7h45. Ah, sim. O senhor deve ser o seu Osvaldo, né? A doutora Patrícia falou que o senhor ia vir. Ela já está esperando. Só um minutinho que eu aviso ela. Ela pegou o telefone, apertou um ramal, falou baixinho, desligou e sorriu para mim. Pode sentar ali que ela já desce. Eu sentei numa das cadeiras. Tirei a mochila das costas, coloquei no colo. Senti a água escorrendo da roupa, formando uma poça embaixo da cadeira. Mas eu não me importei. Eu tinha coisa mais importante para pensar. Olhei em volta. Era um cartório de registro, daqueles que fazem documento, reconhecem firma, registram escritura. Eu já tinha vindo ali algumas vezes. Quando comprei a casa, anos atrás. Quando fiz o testamento da minha esposa. E quando... Ah, sim. Quando eu passei a casa para o nome do Rodrigo. Foi há 3 anos isso. 3 anos que mudaram tudo. E eu preciso te contar como foi. Porque é importante. Porque foi ali que eu cometi o erro. O erro que me trouxe até aquela noite. O Rodrigo já estava morando comigo fazia uns meses. No começo estava tudo tranquilo. Ele ajudava com as compras, pagava metade das contas. A gente dividia as tarefas. Mas com o tempo, as coisas foram mudando. Ele começou a trazer gente para casa sem avisar. Começou a mexer nas coisas, a mudar a disposição dos móveis, a reclamar de tudo. Reclamava que a televisão era velha, que o sofá estava gasto, que o chuveiro era fraco. Um dia ele sentou comigo na mesa da cozinha. Sério, com aquela cara de quem vai falar coisa importante. Pai, eu estava pensando numa coisa. Fala, filho. O senhor já pensou no que vai acontecer com essa casa quando... Bom, quando chegar a hora. Eu não entendi direito. Chegar a hora de quê? Ele respirou fundo, como se tivesse com dificuldade de dizer. Quando o senhor partir, pai. Quando não tiver mais aqui. Já pensou nisso? Eu nunca tinha pensado. Quer dizer, eu sabia que um dia ia acontecer, que um dia eu ia partir, mas nunca parei para planejar essas coisas. Achava que ainda tinha tempo. Não, filho, nunca pensei muito nisso não. Pois é, eu acho que a gente devia pensar, porque se acontecer alguma coisa com o senhor, vai ter inventário, vai ter burocracia, vai demorar anos para resolver.
E enquanto isso a casa fica parada, ninguém pode mexer em nada. Ele falava olhando para a mesa, sem me encarar direito. E aí eu pensei, que tal a gente passar a casa para o meu nome? Assim fica tudo resolvido. Não tem inventário, não tem problema. E o senhor fica tranquilo, sabendo que está tudo certo. Eu fiquei pensando. Parecia fazer sentido. Eu não tinha outros filhos. Não tinha mais ninguém. A casa ia ser dele mesmo quando eu partisse. Então por que não adiantar? Por que não facilitar? Mas e eu, filho? Eu vou continuar morando aqui, né? Claro, pai. Óbvio. A casa é sua, sempre vai ser. Só vai estar no meu nome para facilitar a burocracia. Mas nada muda. O senhor continua aqui, a gente continua junto. Tá tudo certo. Ele até segurou minha mão. Coisa que ele não fazia, fazia tempo. Confia em mim, pai. E eu confiei. Deus me perdoe, mas eu confiei. Na semana seguinte, a gente veio nesse cartório. Ele já tinha separado os documentos, já tinha conversado com a escrevente, já tinha deixado tudo pronto. Eu só precisei assinar. Assinar os papéis. E pronto. A casa que eu construí, que eu paguei com meu suor, passou pro nome dele. Na hora eu não senti nada de diferente. Continuei morando lá. Continuou tudo igual. Mas aos poucos, devagarzinho, as coisas começaram a mudar. Ele começou a me tratar diferente. Começou a falar num tom mais duro. Quando eu pedia alguma coisa, ele revirava os olhos. Quando eu reclamava de barulho, ele dizia que a casa era dele e ele fazia o que quisesse. Quando eu questionava alguma atitude, ele me lembrava. Pai, a casa está no meu nome. Tecnicamente o senhor está morando aqui por minha boa vontade. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Não acreditava que meu filho estava falando aquilo. Mas ele falava, e foi piorando. Até que chegou naquela noite, naquela quinta-feira, quando ele simplesmente me mandou sair. Seu Osvaldo? Eu levantei os olhos. Uma mulher de uns 50 anos, de óculos, vestida social, estava na minha frente. Sorriso simpático, pasta na mão. Boa noite, eu sou a doutora Patrícia. A gente conversou no telefone. Vem comigo, por favor. Eu levantei. Peguei a mochila. Segui ela por um corredor. Entramos numa sala pequena. Uma mesa, 2 computadores, um armário cheio de pastas. Ela sentou de um lado, eu sentei do outro. Então, seu Osvaldo, pelo que o senhor me explicou no telefone, o senhor quer fazer uma retificação de escritura, é isso? Não, doutora. Eu quero desfazer o que eu fiz. Eu quero a minha casa de volta. Ela me olhou, séria, e suspirou. Entendo. O senhor passou a casa para o nome do filho e agora quer reverter, correto? Isso mesmo. E o seu filho concorda com isso? Eu ri. Um riso sem graça. Amargo. Não, doutora. Ele não concorda. Ele nem sabe que eu tô aqui. Ela ajeitou os óculos. Abriu uma pasta. Pegou uma caneta. Seu Osvaldo, eu preciso ser sincera com o senhor. Se o seu filho não concordar, isso vai ser complicado. Muito complicado. A casa está no nome dele. Legalmente, é propriedade dele. O senhor vai precisar entrar com um processo, provar que houve coação, vício de consentimento, alguma irregularidade. E isso pode levar anos. Eu senti o coração apertar, mas eu não desisti. E se eu provar que ele me tirou de casa, que ele me expulsou, isso não conta? Conta. Mas mesmo assim vai precisar de processo, de advogado, de tempo. Eu baixei a cabeça. Senti o peso de ter confiado, de ter sido idiota, de ter entregado tudo de mão beijada. Ela continuou falando. Mas tem uma coisa que o senhor pode fazer hoje, agora, e que vai garantir seus direitos enquanto a justiça não resolve isso. Eu levantei os olhos. O que, doutora? O senhor pode registrar um ato declaratório, declarando publicamente que a transferência da casa foi feita com o acordo de que o senhor continuaria morando lá. Isso fica registrado. E se o seu filho tentar te tirar de lá à força, ele vai ter um problema sério, porque vai ficar provado que houve um acordo verbal. E isso tem peso legal. Eu senti uma luz, uma esperança pequena, mas era alguma coisa. E dá tempo de fazer isso hoje? Ela olhou para o relógio. Dá, se a gente começar agora. Eu não pensei 2 vezes. Então vamos fazer. Ela pegou os papéis. Começou a preencher. E enquanto ela escrevia, eu pensava no Rodrigo, lá na festa, rindo, achando que tinha se livrado de mim, achando que eu era só um velho fraco que ia aceitar tudo calado.
Mas ele não sabia que naquela mesma noite, enquanto ele comemorava, eu estava fazendo algo que ia complicar a vida dele, que ia mostrar para ele que o pai dele não era bobo, que ainda tinha forças para lutar, porque homem de verdade não desiste. Homem de verdade vai até o fim. Saí do cartório quase 9 horas da noite. A chuva tinha parado. O céu estava limpo agora, cheio de estrelas. Frio. Aquele frio de noite de interior que entra nos ossos. Eu estava com os papéis na mão, documentos assinados, registrados, carimbados. Era pouca coisa, eu sabia. Não era a solução completa, mas era alguma coisa. Era uma proteção, um escudo, e naquele momento era o que eu tinha. A doutora Patrícia tinha me explicado tudo antes de eu sair. Seu Osvaldo, isso aqui não devolve a casa para o senhor, mas garante que o senhor tem direito de permanecer morando lá. Se o seu filho tentar te expulsar de novo, ele vai estar cometendo um crime. Abandono de idoso. Isso dá cadeia. Abandono de idoso. Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. Nunca tinha pensado que eu era isso. Um idoso que podia ser abandonado, que precisava de proteção da lei. Me senti pequeno, frágil, mas ao mesmo tempo me senti forte, porque eu tinha feito algo. Tinha tomado atitude. Caminhei pela rua vazia. As lojas estavam fechadas. Só tinha um bar aberto na esquina. Uns homens bebendo na calçada, rindo alto, falando de futebol, vida normal, gente vivendo. E eu ali, sem ter para onde ir. Parei na frente do bar. Olhei para dentro. O dono estava limpando o balcão. Me viu na porta. Acenou. E aí, seu vado? Quanto tempo? Entra aí, toma uma para esquentar. Eu conhecia ele. Era o Zeca, filho de um pedreiro que trabalhou comigo anos atrás. Bom rapaz. Sempre simpático. Entrei. Sentei num banquinho. Coloquei a mochila no chão. Traz um café para mim, Zeca. Café? Ó a hora, seu vado. Não vai conseguir dormir depois. Eu dei um sorriso cansado. Dormir é o que eu menos vou fazer hoje. Ele me olhou mais de perto. Notou a roupa molhada. O cansaço no rosto. Tá tudo bem, seu vado? Tá sim, Zeca. Só um dia difícil. Ele não insistiu. Fez o café. Trouxe numa xícara quente, fumegando. Eu segurei com as 2 mãos. Senti o calor. Tomei um gole. Queimou a língua. Mas foi bom. Fiquei ali, quieto, pensando em tudo, em como as coisas tinham chegado naquele ponto, em como eu tinha perdido o controle da minha própria vida, da minha própria casa. Peguei o celular. Olhei as horas. 9h20. A festa do Rodrigo devia estar no auge. Música alta, gente rindo, bebida rolando. E ele lá, feliz, sem se importar onde o pai dele estava, se eu tinha comido, se eu estava bem, se eu estava vivo. Pensei em ligar para ele, em mandar uma mensagem. Mas para quê? Para ouvir mais desculpa? Para ouvir ele dizer que eu estava exagerando? Que era só uma noite? Que amanhã estava tudo normal? Não, eu não ia ligar. Eu ia deixar ele aproveitar a noite dele. Ia deixar ele achar que tinha vencido. Porque amanhã as coisas iam ser diferentes. Mais um café, seu vado? Não, Zeca. Obrigado. Quanto é? Deixa pra lá. Essa é por conta da casa. Eu agradeci. Peguei a mochila. Levantei. O corpo todo doendo. As pernas pesadas. Mas eu tinha que continuar. Tinha que achar um lugar para passar a noite. Saí do bar, voltei pra rua. Comecei a caminhar sem rumo. Passei pela praça. Tinha uns bancos. Uns moradores de rua dormindo embaixo de papelão. Pensei em sentar ali, em passar a noite ali, mas alguma coisa dentro de mim não deixou. Orgulho, talvez, ou teimosia, ou só a certeza de que eu merecia mais do que aquilo. Continuei andando. Cheguei perto da rodoviária. Tinha uma sala de espera aberta. Umas cadeiras de plástico. Uma televisão ligada. Ninguém prestando atenção. Uns viajantes esperando o ônibus da madrugada. Entrei. Sentei. Coloquei a mochila no colo de novo. Olhei para a televisão. Passava uma novela velha. Repetição. Gente chorando. Gente gritando. Drama. Ficção. Mas parecia menos dramático que minha própria vida naquele momento. Fiquei ali horas. Vendo gente chegar. Gente partir. Ônibus entrando. Ônibus saindo. A vida seguindo. O mundo girando. E eu ali, parado no tempo, esperando amanhecer. Deve ter sido 00:30 quando meu celular tocou. Olhei. Era o Rodrigo.
Meu coração acelerou. Pensei, será que ele percebeu? Será que ele ficou com peso na consciência? Será que ele tá ligando para pedir desculpa? Atendi. Alô? Pai, onde o senhor guardou aquela garrafa de uísque boa? Aquela que o senhor ganhou de Natal? Eu não acreditei. Ele estava me ligando, no meio da madrugada, para perguntar onde estava uma garrafa de bebida. Como é, Rodrigo? É que a cerveja acabou aqui e eu lembrei daquela garrafa que estava guardada. Onde tá? Eu segurei o telefone com força. Respirei, contei até 3. Tá no armário da cozinha, prateleira de cima. Ah, valeu. Falou, pai. E desligou. Nem perguntou onde eu estava. Nem perguntou se eu estava bem. Nem perguntou se eu tinha achado lugar para ficar. Só queria a bebida. Eu olhei para o telefone na mão. Senti uma coisa estranha. Não era raiva, não era tristeza. Era tipo uma certeza. Certeza de que eu tinha feito a coisa certa. Certeza de que o filho que eu tinha criado, o menino que subia nas minhas costas, que ia pescar comigo, que me achava herói, esse filho não existia mais. Tinha ido embora fazia tempo, e no lugar dele tinha ficado um estranho que morava na minha casa, que usava minhas coisas, mas que não me via como pai, me via como incômodo. Guardei o celular, encostei a cabeça na parede fria, fechei os olhos, não dormi, mas descansei. Juntei forças, porque eu sabia que o dia seguinte ia ser pesado, ia ser difícil, mas eu estava pronto. As horas passaram, devagar, uma a uma, até que a luz do dia começou a entrar pelas janelas da rodoviária. 5:30 da manhã, o sol nascendo, um dia novo começando. Eu levantei, peguei a mochila, saí para a rua. O ar estava gelado, fresco, limpinho. Andei até uma padaria que estava abrindo. Comprei um pão, um café com leite. Sentei numa mesinha na calçada. Comi devagar, olhando o movimento começar, as pessoas indo trabalhar, a vida recomeçando. E enquanto eu comia, eu pensava, hoje eu volto para casa. Hoje eu enfrento meu filho. Hoje eu mostro para ele que eu não sou fraco, que eu não vou aceitar ser tratado assim, que eu tenho direitos, que eu tenho dignidade. Terminei o café, paguei e comecei a caminhar, de volta para casa, para minha casa, a casa que eu construí, a casa que era minha e que ia continuar sendo. Cheguei em casa às 7 horas da manhã. O sol já estava alto, iluminando a rua inteira, a calçada, o portão, a casa. Minha casa. Parei na frente, olhei. A grama estava crescida, precisava cortar. As janelas estavam sujas, a pintura descascando em alguns cantos. Mas era linda, era minha. Cada tijolo, cada parede, cada pedaço daquele lugar tinha um pouco de mim, do meu suor, do meu trabalho. Respirei fundo, abri o portão, caminhei até a porta, coloquei a chave na fechadura, girei. A porta abriu. O cheiro me atingiu primeiro. Cerveja derramada, cigarro, aquele cheiro de festa, de copos sujos, de comida velha. Entrei e vi. A sala estava uma bagunça, garrafas vazias espalhadas pelo chão, copos em cima da mesa, cinzeiro cheio, o sofá manchado, a televisão ligada, volume baixo, passando qualquer coisa. E no meio daquela bagunça, 2 rapazes dormindo, um esparramado no sofá, outro no chão, usando o braço de travesseiro. Fechei a porta atrás de mim. Não devagar, não com cuidado. Fechei normal. O barulho ecoou. Um dos rapazes se mexeu. Abriu os olhos. Me viu. Levou um susto. Caralho! Ele cutucou o outro. Os 2 sentaram, olhando para mim, confusos, ainda meio bêbados, ainda dormindo. Quem é o senhor? Eu não respondi na hora. Só olhei para eles. Depois olhei em volta. Pro estado da minha casa, da minha sala, das minhas coisas. Eu sou o dono dessa casa. Os 2 se entreolharam. Ué, mas o Rodrigo não disse que... O Rodrigo disse o quê? Eles ficaram sem graça. Levantaram. Começaram a juntar as coisas deles. Celular, carteira, chave de carro. Desculpa aí, senhor. A gente não sabia. O Rodrigo disse que a casa era dele. Pois é, ele disse muita coisa. Agora vão embora. Eles não discutiram. Pegaram as coisas e saíram. Rápido, sem olhar para trás. Ouvi o portão batendo. Fiquei sozinho na sala, olhando a bagunça, tentando controlar a raiva, a revolta, porque aquilo ali não era só sujeira.
Era desrespeito. Era falta de consideração. Era uma prova de que ele não ligava para nada. Para ninguém. Só para ele mesmo. Comecei a recolher as garrafas. Uma por uma. Joguei tudo num saco de lixo. Recolhi os copos, levei para a cozinha. A pia estava lotada. Louça suja empilhada. Panela com resto de comida. Mais garrafas. Mais lixo. Limpei tudo. Lavei a louça. Sequei. Guardei. Varri o chão. Passei pano. Limpei a mesa. Arrumei as cadeiras. Abri as janelas para arejar. Deixei o ar entrar. O cheiro de festa ir embora. Levou quase 2 horas. 2 horas limpando a bagunça que meu filho tinha deixado. Mas eu não estava fazendo aquilo por ele. Estava fazendo por mim, pela minha casa, pelo meu respeito próprio. Quando terminei, subi as escadas. Devagar, as pernas doendo, o corpo cansado. Cheguei no corredor do 2º andar. A porta do quarto do Rodrigo estava fechada. Dava para ouvir ele roncando lá dentro. Sono pesado. Sono de quem bebeu demais. De quem se divertiu a noite toda. Sem culpa. Sem peso na consciência. Parei na frente da porta. Fiquei ali, pensando. Pensando se eu devia acordar ele agora. Se eu devia entrar. Se eu devia falar tudo o que eu estava sentindo. Mas não. Não era a hora. Eu ia deixar ele dormir. Ia deixar ele acordar sozinho. E aí sim, a gente ia conversar. De verdade. Pela última vez. Entrei no meu quarto. Coloquei a mochila no chão. Sentei na cama. Tirei os sapatos. As meias molhadas. Os pés estavam inchados. Cheios de bolha. A caminhada da noite anterior tinha cobrado o preço. Deitei. Olhei para o teto. E deixei o cansaço tomar conta. Fechei os olhos. E finalmente dormi. Acordei com o barulho. Alguém descendo as escadas. Pisadas pesadas. Apressadas. Ouvi a voz do Rodrigo xingando baixinho. Procurando alguma coisa. Abrindo armário. Fechando porta. Olhei para o relógio. 11h30. Eu tinha dormido quase 3 horas. Levantei. Vesti os chinelos. Desci. O Rodrigo estava na cozinha. De costas para mim. Mexendo na geladeira. Cabelo bagunçado. Ainda de roupa da noite anterior. Cheiro de bebida. De cigarro. De ressaca. Bom dia. Ele se virou. Levou um susto. Os olhos arregalaram. Pai, o senhor já voltou? Já. Ele olhou em volta. Notou a casa limpa. Arrumada. Os olhos dele ficaram confusos. Cadê o pessoal? Foi embora. Mandei ir embora. Ele fechou a geladeira. Virou para mim. A expressão mudou. Ficou irritada. Como assim o senhor mandou? Eram meus amigos. Eram uns estranhos dormindo na minha sala, bêbados, bagunçando minha casa. Eu mandei embora. Sua casa? Pai, pelo amor de Deus, a gente já conversou sobre isso. A casa tá no meu nome. É minha. Eu dei um passo para frente. É sua no papel, mas é minha de verdade. Eu construí ela. Eu paguei ela. Eu vivi nela a vida inteira. E eu não vou deixar você me tirar daqui. Ele riu. Um riso de deboche. O senhor não vai deixar? E o que o senhor vai fazer, pai? Brigar comigo? Me expulsar? A casa tá no meu nome. Legalmente, o senhor não pode fazer nada. Eu coloquei a mão no bolso. Peguei os papéis que a doutora Patrícia tinha me dado. Coloquei em cima da mesa. Pode não, mas isso aqui diz que eu tenho direito de ficar. E se você tentar me tirar à força, você vai responder por abandono de idoso. E isso dá cadeia, Rodrigo. Cadeia. Ele pegou os papéis. Leu. A expressão foi mudando. De deboche para confusão. De confusão para raiva. O senhor foi no cartório? Ontem à noite, enquanto eu estava aqui, o senhor foi no cartório fazer isso? Fui. Enquanto você comemorava. Enquanto você ria com seus amigos. Enquanto você me ligava para perguntar onde estava a bebida. Eu estava lá, resolvendo, me protegendo. Ele jogou os papéis na mesa. O senhor está me ameaçando? Está me ameaçando com processo? Não, filho. Eu estou me defendendo. Porque você me expulsou da minha própria casa. Você me humilhou. Você me tratou como lixo. E eu não vou aceitar isso. Ele passou a mão no cabelo. Nervoso. Andou pela cozinha. Voltou. Me encarou. O senhor não entende, pai. O senhor não entende nada. Eu tenho minha vida, meus amigos, minhas coisas. E o senhor aqui só atrapalha. Fica reclamando de barulho. Fica reclamando de tudo. Eu não aguento mais. Ouvi aquilo. E doeu. Doeu mais do que eu esperava. Porque não era só raiva. Era verdade. Pro ele, eu era um peso. Um estorvo.
alguém que atrapalhava a vida dele. Mas eu não ia ceder, não ia abaixar a cabeça. Então me devolve a casa. Passa de volta pro meu nome e você vai embora. Vai viver sua vida, em paz. Ele olhou para mim, sério, duro. Não, não, não. Essa casa é minha agora e eu não vou devolver. Se o senhor quer ficar, fica, mas com as minhas regras. E se não gostar, problema seu. E saiu. Subiu as escadas. Bateu a porta do quarto. Fiquei ali, sozinho na cozinha, com os papéis na mesa, com a certeza de que aquilo estava longe de terminar. Os dias que vieram depois foram os piores da minha vida. Pior que quando minha esposa morreu. Pior que quando eu passei fome na infância. Pior que qualquer coisa, porque era uma guerra silenciosa. Uma guerra dentro da minha própria casa. O Rodrigo não falava mais comigo. Simplesmente me ignorava. Eu passava por ele na sala, ele olhava para o celular. Eu tentava puxar conversa no café da manhã. Ele levantava e ia para o quarto. Era como se eu fosse invisível, como se eu não existisse. E o pior é que ele começou a fazer de propósito. Fazer coisas para me incomodar, para me irritar, para me fazer querer ir embora. Música alta de madrugada. Toda noite. Eu batia na parede, pedia para abaixar. Ele aumentava mais. Eu subia para reclamar. Ele nem abria a porta. Só gritava de dentro. A casa é minha. Eu faço o que quiser. Ele parou de comprar comida. Antes, a gente dividia as compras. Agora, ele só comprava as coisas dele. E guardava no quarto. Eu abria a geladeira, estava vazia. Abria o armário, não tinha nada. Tive que começar a fazer minhas próprias compras, com a mixaria da minha aposentadoria. Ele trazia gente para casa direto, todo final de semana. Às vezes no meio da semana também. Gente que eu não conhecia. Gente que ficava até de madrugada, bebendo, fumando, fazendo barulho. E eu ali, no meu quarto, tentando dormir, tentando ignorar, mas não conseguindo. Uma noite eu desci. Eram 2 da manhã. Música alta, gente rindo. Eu entrei na sala, tinha uns 5 ou 6 na mesa, jogando baralho, bebendo, fumando. Rodrigo, preciso falar com você. Ele nem olhou para mim. Tô ocupado, pai. É rápido. Só queria pedir para vocês fazerem menos barulho. Eu tenho que dormir. Tenho consulta médica amanhã cedo. Um dos rapazes riu. Olhou para o Rodrigo. Esse é seu pai? Rodrigo tomou um gole da cerveja. É. E ele mora aqui? Mora. O rapaz me olhou de cima a baixo, com desdém, com zombaria. Que chato, mano. Deve ser ruim ter que aturar. Os outros riram. O Rodrigo também. Riram de mim, na minha frente, na minha casa. Eu senti o sangue ferver, senti vontade de gritar, de bater na mesa, de mandar todo mundo embora. Mas eu não fiz nada. Só virei as costas, subi pro quarto, fechei a porta e chorei. Chorei que nem criança, de raiva, de humilhação, de tristeza, porque aquele não era mais meu filho. Aquele era um estranho cruel. Um estranho que não tinha nenhum respeito por mim. Os dias viraram semanas, e as semanas viraram um mês de inferno, de convivência impossível, de guerra silenciosa. Eu emagreci, parei de dormir direito, vivia cansado, vivia nervoso. A pressão subiu, tive que aumentar o remédio. O médico ficou preocupado, perguntou o que estava acontecendo. Eu não contei, não consegui, porque era vergonhoso demais. E aí aconteceu o que eu tinha medo que acontecesse. Eu estava no quintal. Era uma tarde de sábado. Eu estava regando as plantas, tentando cuidar do que sobrou do jardim que minha esposa fazia com tanto carinho. Aí eu senti uma dor forte no peito. Apagou tudo. Minha vista ficou escura. Senti as pernas fraquejarem. Caí. Quando acordei, estava no hospital. Soro no braço. Aqueles aparelhos apitando. Cheiro de álcool, de remédio. Uma enfermeira do meu lado checando os sinais. Que bom que o senhor acordou. O senhor deu um susto na gente. O que aconteceu? O senhor teve um pico de pressão. Quase teve um AVC. Por pouco. AVC. Derrame. Aquela palavra que assusta qualquer pessoa da minha idade. E meu filho, o Rodrigo? Ela olhou para o lado. Desconfortável. Ele trouxe o senhor, mas não ficou. Disse que tinha compromisso. Compromisso. Claro. Sempre tinha um compromisso mais importante do que o pai doente no hospital. Fiquei internado 3 dias.
3 dias sozinho, sem visita, sem ninguém. Os outros pacientes recebiam família, filhos, netos, esposas. Eu não recebia nada, nem uma ligação. No 3º dia, a doutora Patrícia apareceu. Ela soube pelo hospital. Conhecia uma enfermeira de lá. Foi me visitar. Sentou na cadeira do lado da cama, séria, preocupada. Seu Osvaldo, o senhor não pode continuar assim. Isso vai te matar. Eu sei, doutora, mas o que eu faço? Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. O senhor tem opções. Pode entrar com processo contra seu filho. Pode acionar essa assistência social. Pode nada, doutora. Tudo isso demora. Processo demora anos. E eu não tenho anos. Eu posso não ter nem meses se continuar assim. Ela ficou quieta, pensando. Aí falou: tem outra opção. Qual? O senhor desiste da casa, vende sua parte para o seu filho, pega o dinheiro e recomeça em outro lugar, longe dele. Eu olhei para ela. Desistir da casa, da minha casa, da casa que eu construí, da casa onde eu vivi com minha esposa, onde eu criei meu filho, onde eu tinha todas as minhas memórias. Eu não quero desistir, doutora. Eu sei, mas às vezes desistir não é fraqueza, é sabedoria. É saber quando a briga não vale mais a pena, quando o preço é alto demais. Fiquei pensando nisso, a noite toda, no hospital, sozinho, no silêncio, e eu cheguei numa conclusão difícil, dolorosa, mas necessária. Eu não ia conseguir ganhar aquela guerra. Não ia conseguir convencer meu filho a mudar. Não ia conseguir fazer ele me respeitar. Não ia conseguir recuperar a casa. Não ia conseguir recuperar o filho que eu conhecia. Mas eu podia fazer uma coisa. Uma última coisa. Eu podia sair dali de cabeça erguida, com dignidade, com a certeza de que eu tinha feito o certo, de que eu tinha lutado, de que eu não tinha me entregado calado, e eu podia fazer meu filho entender o que ele tinha perdido, entender o valor do que ele tinha jogado fora, entender que ações têm consequências. Quando eu saí do hospital, no 4º dia, eu já sabia o que ia fazer. Voltei para casa. O Rodrigo estava lá, sentado no sofá, jogando videogame. Nem perguntou como eu estava, nem olhou para mim. Subi para o meu quarto, peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever. Escrevi tudo. Tudo que eu estava sentindo, tudo que eu tinha passado, tudo que ele tinha feito, e escrevi o que eu ia fazer. Porque eu tinha tomado uma decisão. A decisão final. E dessa vez, não tinha volta. Terminei de escrever a carta de madrugada. 3 páginas. 3 páginas de tudo que eu tinha no peito. Tudo que eu nunca tinha conseguido falar. Tudo que ele precisava saber. Não era uma carta raivosa. Não era uma carta de ódio. Era uma carta de despedida. De um pai que tinha tentado, que tinha lutado, mas que agora ia embora. De verdade. Dobrei as folhas. Coloquei dentro de um envelope. Escrevi para Rodrigo na frente e deixei em cima da mesa da cozinha, onde eu sabia que ele ia ver. Peguei a mochila, a mesma que eu tinha usado naquela noite. Coloquei roupa, documentos, remédios, as poucas coisas que eram importantes para mim. Uma foto da minha esposa, a aliança de casamento dela que eu guardava numa caixinha. E mais nada, porque o resto era só coisa. E coisa não importa quando você perde tudo que é importante. Olhei para o quarto, pela última vez. As paredes que eu pintei, a janela que eu consertei, a cama onde eu dormi tantos anos ao lado da mulher que eu amava. E eu senti um aperto. Mas não era aperto de arrependimento. Era aperto de saudade, de uma vida que já tinha acabado fazia tempo. Desci as escadas. Eram 5 da manhã. Ainda estava escuro. O Rodrigo dormia. Eu ouvia o ronco dele lá de cima. Parei na porta. Olhei para trás, para a sala, para casa, para tudo. E pensei nas horas que eu tinha passado construindo aquilo. Tijolo por tijolo, massa por massa, sonhando com o futuro, sonhando em deixar algo para os meus filhos, para os meus netos, para a família que eu achava que ia ter. Mas sonho é sonho, e realidade é realidade. E a minha realidade era que eu não tinha mais nada ali, nem casa, nem filho, nem família. Abri a porta, saí, fechei devagar, pela última vez. O céu estava começando a clarear, aquela luz cinza do amanhecer, ar frio, silêncio, só o som dos pássaros acordando. Caminhei até o ponto de ônibus. Sentei, esperei,
E enquanto esperava, pensei em tudo, em como tinha chegado ali, em todas as escolhas, em todos os erros, em tudo que eu podia ter feito diferente. Mas não adianta pensar nisso, né? Não adianta ficar vivendo de e se. A vida é feita de escolhas, e a gente tem que viver com elas, pro bem ou pro mal. O ônibus chegou. Entrei, paguei a passagem, sentei lá no fundo, coloquei a mochila no colo, olhei pela janela e vi a casa, minha casa, indo embora, ficando para trás, sumindo na distância. Desci no centro, caminhei até a rodoviária, a mesma onde eu tinha passado aquela noite. Fui no guichê, comprei uma passagem. Para onde, senhor? Eu pensei. Para onde eu ia? Eu não sabia. Não tinha ninguém. Não tinha lugar. Aí eu lembrei. Lembrei de um lugar. Um lugar onde eu tinha sido feliz. Onde eu tinha trabalhado anos atrás. Onde eu tinha amigos. Pessoas que me conheciam, que me respeitavam. Para Sorocaba. Sorocaba. Cidade onde eu tinha morado quando era mais novo. Onde eu tinha começado a trabalhar como pedreiro. Onde eu tinha conhecido gente boa. Gente simples. Gente trabalhadora como eu. Peguei a passagem. Fui para a sala de espera. Sentei. O ônibus só saía dali 1 hora. Peguei o celular. Olhei. Pensei se devia mandar uma mensagem pro Rodrigo. Avisar que eu tinha ido embora. Mas não. Ele ia ler a carta. Ele ia entender. Ou não. Tanto fazia. Mas tinha alguém que eu precisava avisar. A doutora Patrícia. Ela tinha me ajudado. Tinha se preocupado comigo. Merecia saber. Escrevi uma mensagem. Doutora, obrigado por tudo. Obrigado por ter me ajudado. Por ter se importado. Eu vou embora. Vou recomeçar em outro lugar. Longe daqui. Longe dele. O senhora tinha razão. Algumas brigas não valem a pena. Algumas coisas a gente tem que deixar para trás. Deus abençoe a senhora. Enviei. Guardei o celular. As horas passaram devagar. Gente indo. Gente vindo. Despedidas. Reencontros. Vida acontecendo. E eu ali, esperando meu ônibus. Esperando recomeçar. Finalmente chamaram. Plataforma 3. Ônibus para Sorocaba. Levantei. Peguei a mochila. Caminhei até o ônibus. Subi. Procurei meu lugar. Janela. Lá no meio. Sentei. Coloquei a mochila embaixo do banco. Olhei pela janela. Para a cidade. Para a rua. Para a vida que eu estava deixando para trás. O ônibus começou a andar. Devagar. Saindo da rodoviária. Pegando a estrada. E cada quilômetro que passava, eu sentia que estava ficando mais leve. Como se um peso tivesse saindo das minhas costas. Não era felicidade. Não era alegria. Mas era alívio. Alívio de saber que eu não ia mais sofrer. Que eu não ia mais ser humilhado. Que eu não ia mais viver naquela guerra. Eu tinha perdido a casa. Tinha perdido o filho. Mas eu ainda tinha uma coisa. Uma coisa que ninguém podia tirar de mim. Minha dignidade. Fechei os olhos. Encostei a cabeça na janela. E pela primeira vez em semanas, eu consegui relaxar. Consegui respirar fundo. Consegui pensar em futuro. Em recomeço. Em vida nova. Porque eu tinha 73 anos. Mas eu ainda estava vivo. Ainda estava de pé. Ainda tinha forças para lutar. Para trabalhar. Para construir. Mesmo que fosse só uma vida simples. Uma vida pequena. Mas uma vida minha. Com respeito. Com paz. E enquanto o ônibus seguia pela estrada, enquanto o sol ia nascendo no horizonte, eu pensei no Rodrigo. Pensei em quando ele fosse acordar. Quando ele descesse para a cozinha. Quando ele visse a carta. Quando ele lesse. E eu me perguntei, será que ele vai sentir algo? Será que vai se arrepender? Será que vai entender o que perdeu? Ou será que ele só vai dar de ombros? Vai amassar a carta? Vai jogar no lixo? E vai continuar a vida dele como se nada tivesse acontecido? Eu não sabia. E no fundo, eu não queria saber. Porque eu tinha feito minha parte. Tinha tentado. Tinha lutado. Tinha dado tudo de mim. Como pai. Como homem. Como pessoa. E se não foi suficiente? Se eu não fui suficiente? Então não tinha mais nada que eu pudesse fazer. A não ser seguir em frente. E tentar ser feliz. Do jeito que desse. Com o que me restava. Abri os olhos. Olhei para a estrada. Para frente. Para o horizonte. E sorri. Um sorriso pequeno. Cansado. Mas verdadeiro. Porque eu estava livre. Finalmente livre. O Rodrigo acordou quase meio-dia. Cabeça pesada. Boca seca. Ressaca da noite anterior.
Tinha bebido demais de novo, jogado videogame até tarde, dormido quase de madrugada. Desceu as escadas, de chinelo, sem camisa, cabelo bagunçado. Foi direto para a cozinha, abriu a geladeira, pegou uma água, tomou tudo de uma vez. Foi aí que ele viu o envelope branco em cima da mesa, com a letra do pai na frente. Para Rodrigo. Ele pegou, olhou, pensou se devia abrir, pensou se não era melhor só jogar fora. Mas alguma coisa nele, alguma coisa que ele não conseguia explicar, fez ele abrir. Tirou as folhas, desdobrou e começou a ler. Rodrigo, quando você ler isso, eu já vou ter ido embora. Já vou estar longe, recomeçando. Porque eu não aguento mais, filho. Não aguento mais viver nessa guerra, nessa casa que era minha e que virou minha prisão. Eu preciso te contar algumas coisas, coisas que eu nunca te contei, porque eu sempre achei que você sabia, que você lembrava, mas talvez você tenha esquecido, ou talvez você nunca tenha dado valor. Eu construí essa casa com minhas mãos. Trabalhei 10 anos para juntar dinheiro. 10 anos fazendo hora extra, pegando obra nos finais de semana, feriado. Não importava. Eu trabalhava, porque eu sonhava com isso, com uma casa, um lugar nosso, para você crescer, para sua mãe ser feliz, para a gente ter um lar de verdade. E quando finalmente consegui o terreno, quando finalmente comecei a construir, eu fazia tudo sozinho, levantava a parede, batia laje, assentava tijolo. De dia eu trabalhava nas obras dos outros. À noite e nos finais de semana, eu trabalhava na nossa casa, na casa da nossa família. Levou 3 anos. 3 anos suando, quebrando o corpo. Mas quando ficou pronta, meu Deus, quando ficou pronta, foi o dia mais feliz da minha vida. Só perdeu pro dia que você nasceu. E pro dia que eu casei com sua mãe. Você era pequeno, tinha uns 5 anos. Você correu pela casa inteira, pelos cômodos, pelo quintal, rindo, gritando, feliz. E você me abraçou e disse: pai, você é o melhor pai do mundo. Eu guardei essa frase no coração. Guardei ela por todos esses anos, porque era a prova de que eu tinha conseguido, de que eu tinha dado para você o que eu nunca tive. Um lar, uma família, segurança. Mas aí sua mãe ficou doente, e tudo mudou. Eu não te culpo por ter sumido durante a doença dela. Eu sei que é difícil, que dói ver a mãe sofrendo, que às vezes a gente foge porque não sabe lidar com a dor. Eu entendo, de verdade. Mas eu precisava de você, filho. Sua mãe precisava de você. E você não estava lá. Eu cuidei dela sozinho. 2 anos, dia e noite, dando banho, trocando fralda, dando remédio, segurando a mão dela quando a dor apertava, enxugando lágrima, mentindo que ia dar tudo certo, mesmo sabendo que não ia. E quando ela partiu, quando ela fechou os olhos pela última vez, eu olhei em volta e percebi que eu estava sozinho, completamente sozinho. Você apareceu no velório, ficou meia hora e foi embora. Disse que tinha compromisso, que tinha que trabalhar. E eu fiquei lá, despedindo da mulher que eu amei a vida inteira, sozinho. Depois disso, eu fiquei 2 anos sozinho nessa casa. 2 anos conversando com as paredes, olhando para as fotos, sentindo falta, tentando encontrar um motivo para continuar. Aí você apareceu, com aquela proposta de morar junto. E eu achei que era a solução. Achei que você estava se importando, que você queria cuidar de mim, que a gente ia ser família de novo. Mas não era isso, né? Você só estava precisando economizar aluguel. Você só estava precisando de um lugar de graça. E eu fui idiota de não perceber. Quando você me convenceu a passar a casa para o seu nome, quando você me disse que era para facilitar, para não ter burocracia, eu confiei em você, porque você é meu filho, e pai confia em filho, mesmo quando não devia, e depois que a casa passou para o seu nome, depois que tudo estava registrado, você mudou, virou outra pessoa. Começou a me tratar como peso, como estorvo, como se eu fosse um favor que você estava fazendo. Mas o pior não foi isso. O pior foi naquela noite, quando você me expulsou, quando você me mandou sair da minha própria casa, para fazer festa com seus amigos. Eu saí, porque eu não queria briga, porque eu não queria escândalo. Mas eu não fiquei de braços cruzados. Eu fui no cartório, eu registrei meus direitos, eu me protegi, e eu voltei. Voltei porque essa casa era minha, porque eu merecia respeito, porque eu não ia deixar você me tirar dali. Mas aí começou a guerra.
Você fazendo de tudo para me expulsar. Música alta, gente estranha, humilhação, desrespeito, até que meu corpo não aguentou, até que eu quase morri. E quando eu estava no hospital, quando eu quase tive um derrame, você não apareceu, nem para visitar, nem para ligar, nada. Foi aí que eu entendi. Entendi que eu tinha perdido meu filho faz tempo, que o menino que me abraçava, que me achava herói, que ia pescar comigo, esse menino tinha ido embora. E no lugar dele tinha ficado um homem que eu não reconhecia mais. Então eu decidi ir embora. Porque eu não vou morrer nessa guerra. Não vou morrer sendo humilhado, sendo desrespeitado, sendo tratado como lixo. Eu vou embora. E você fica com a casa. Fica com tudo. Porque coisa é só coisa. Casa é só casa. O que importa é dignidade. E a minha dignidade eu levo comigo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Uma coisa que eu nunca te falei, porque eu não achava que precisava. Mas agora eu vejo que preciso. Eu te amo, filho. Sempre amei. Desde o dia que você nasceu. E mesmo agora, mesmo depois de tudo, eu ainda amo. Porque amor de pai não acaba. Não importa o que aconteça. Mas amor não é suficiente. Amor não paga falta de respeito. Amor não paga humilhação. Amor não paga abandono. Então eu vou. E você fica. E a vida segue. Mais um dia. Talvez daqui uns anos. Talvez quando você for mais velho. Talvez quando você tiver seu próprio filho. Você vai olhar para trás. E você vai entender. Vai entender o que você perdeu. Vai entender o valor do que você jogou fora. E aí vai ser tarde demais. Cuida da casa. Foi feita com amor. Com trabalho. Com sonho. Mesmo que você não dê valor. Ela tem valor. Adeus, Rodrigo. Seu pai. Sentiu algo no peito. Algo que ele não conseguia nomear. Não era arrependimento, ainda não, mas era algo. Algo parecido com culpa, com dúvida, com perda. Ele amassou a carta, jogou na mesa e subiu para o quarto. Mas naquela noite, ele não conseguiu dormir. 6 meses se passaram. Eu estava em Sorocaba, morando num quartinho alugado. Pequeno, simples, mas meu, limpo, organizado, com paz, com silêncio, com dignidade. Arrumei um trabalho. Não era grande coisa. Eu ajudava num depósito de material de construção. Organizava estoque. Atendia cliente. Ganhava pouco, mas era honesto. E me mantinha ocupado. Fiz amigos. Gente da minha idade. Gente que também tinha passado por coisa difícil na vida. A gente se encontrava no final da tarde. Jogava dominó, tomava café, conversava sobre futebol, sobre tempo, sobre nada e sobre tudo. Eu não era completamente feliz. Não vou mentir. Tinha dia que eu acordava com um vazio no peito, com saudade da minha casa, das minhas coisas, da minha vida de antes. Mas eu tinha paz. E paz vale muito. Minha pressão normalizou. Eu estava dormindo melhor, comendo direito, caminhava todo dia de manhã, cuidava da saúde, porque eu tinha aprendido uma coisa importante. A gente só tem uma vida. E não vale a pena desperdiçar ela sofrendo por quem não te valoriza. Eu não tinha mais falado com o Rodrigo. Bloqueei o número dele. Bloqueei nas redes sociais. Porque eu precisava disso. Precisava desse corte. Desse distanciamento. Para conseguir seguir em frente. Mas eu pensava nele. Claro que pensava. Todo dia. Toda noite. Porque por mais que a gente se afaste, por mais que a gente se magoe, filho é filho. E amor de pai não morre. Só aprende a doer de um jeito diferente. Naquele dia, era um sábado. Eu estava no quartinho, organizando umas coisas, quando bateram na porta. Abri. Era o seu João, o dono da pensão. Homem bom, trabalhador, respeitador. Seu Vado, tem uma pessoa aí na frente procurando o senhor. Quem? Não sei. Um rapaz. Disse que é seu filho. Meu coração disparou. O Rodrigo? Aqui. Como ele tinha me achado. O senhor quer que eu mande ele embora? Eu pensei. Pensei rápido. Parte de mim queria mandar embora mesmo. Queria continuar longe. Continuar em paz. Mas outra parte. Aquela parte de pai que nunca morre. Queria ver. Queria saber. Queria entender o que tinha trazido ele até ali. Não, seu João. Pode mandar ele subir. Ele acenou e desceu. Eu fiquei ali. Em pé. No meio do quartinho. Coração batendo forte. Mãos suando. Nervoso. Ansioso.
com medo do que ia acontecer. Passos na escada. E aí ele apareceu na porta. O Rodrigo. Mas não era o mesmo Rodrigo. Ele estava diferente, mais magro, olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 6 meses. A gente ficou ali, parado, um olhando para o outro, sem saber o que falar, como começar. Foi ele quem quebrou o silêncio. Oi, pai! A voz saiu baixa, fraca, nada daquele tom duro de antes. Oi, Rodrigo! Ele olhou em volta, pro quartinho pequeno, pros poucos móveis, pela roupa pendurada no varal improvisado, e eu vi nos olhos dele, vi a surpresa, a tristeza, a culpa. Como o senhor me achou? Não foi difícil. Liguei na doutora Patrícia, ela me deu o endereço. Silêncio de novo, pesado, denso. Posso entrar? Eu dei espaço. Ele entrou, ficou em pé, sem saber onde sentar, sem saber o que fazer com as mãos. Senta ali. Apontei para a única cadeira que tinha. Ele sentou. Eu sentei na beirada da cama. A gente ficou ali, em silêncio, até que ele falou. Eu li a carta. 1000 vezes. Eu li 1000 vezes, pai. Não respondi. Só esperei. E eu não consegui. Não consegui parar de pensar. No que o senhor escreveu. No que eu fiz. No que eu... A voz dele falhou. Ele abaixou a cabeça. E eu vi. Vi as lágrimas caindo, pingando no chão. Eu estraguei tudo, pai. Eu estraguei tudo. E eu não sei como, não sei quando. Mas eu virei uma pessoa horrível. Uma pessoa que eu tenho vergonha de ser. Ele levantou o rosto. Os olhos vermelhos. Molhados. A casa tá vazia. Tá silenciosa. E eu odeio ela. Eu odeio ficar lá. Porque toda vez que eu olho em volta, eu lembro do Senhor. Eu lembro de tudo que o Senhor fez. De tudo que o Senhor construiu. E de como eu joguei fora. Eu respirei fundo. Tentei segurar a emoção, mas não consegui. Meus olhos também encheram. Por que você veio aqui, Rodrigo? Ele limpou o rosto com a manga da camisa. Porque eu preciso te pedir perdão, pai. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fui horrível, que eu te machuquei, que eu te humilhei. Mas eu preciso que o senhor saiba que eu me arrependo, que eu sinto muito, muito mesmo. Eu olhei para ele, pro meu filho, pro homem que tinha me causado tanta dor, mas que ainda era meu filho, ainda era o menino que eu tinha criado, que eu tinha amado, que eu ainda amava. Arrepender é fácil, Rodrigo. Difícil é consertar. Eu sei, e eu quero consertar. Eu quero passar a casa de volta pro nome do Senhor. Eu quero que o Senhor volte. Eu quero... Levantei a mão, interrompendo. Eu não quero a casa de volta. Ele arregalou os olhos. Como assim? Eu não quero voltar, filho. Eu não quero viver naquela casa de novo, porque aquela casa não é mais um lar para mim. É só um prédio, cheio de memória ruim, de dor, de sofrimento. Mas, pai, deixa eu terminar. Eu não quero a casa, mas eu quero uma coisa que vale mais do que qualquer casa, mais do que qualquer coisa material. O quê? Eu quero meu filho de volta. O filho que me abraçava, que ia pescar comigo, que me respeitava. Eu quero esse filho, não a casa. Ele começou a chorar, de verdade, soluçando. E eu me levantei, fui até ele, e fiz algo que eu não fazia havia anos. Abracei ele, e ele me abraçou de volta, forte, desesperado, como se estivesse segurando a última coisa importante da vida dele. A gente ficou assim, abraçado, chorando, porque às vezes não precisa de palavra. Às vezes o abraço diz tudo. Quando a gente se soltou, eu sentei do lado dele. Segurei a mão dele. Rodrigo, eu te perdoo. Mas o perdão não apaga o que aconteceu. Não volta o tempo. Não conserta tudo de uma hora para outra. Eu sei, pai. Se você quer me ter de volta na sua vida, se você quer que a gente reconstrua isso, vai ter que ser devagar, com trabalho, com esforço, com mudança de verdade. Eu vou mudar, pai. Eu prometo. Eu vou ser melhor. Eu vou te fazer orgulho de novo. Eu olhei nos olhos dele. E eu vi que era sincero, que não era só palavra, que ele estava falando sério. Então vamos tentar, vamos recomeçar, mas do jeito certo, com respeito, com amor, com dignidade. Ele acenou, sorrindo entre as lágrimas. E naquele momento, naquele quartinho pequeno, eu senti algo que eu não sentia havia meses. Esperança. 1 ano depois daquele dia,
Eu estava sentado na varanda de uma casa. Não era minha casa antiga. Não era o quartinho de Sorocaba. Era uma casa nova, pequena, simples, mas nossa, minha e do Rodrigo. Ele tinha vendido a casa antiga, aquela que eu tinha construído. Eu sei que foi difícil para ele, mas era necessário, porque aquela casa carregava peso demais, memória demais, dor demais. A gente precisava começar do zero. Com o dinheiro da venda, ele comprou essa aqui, menor, mais modesta, mais aconchegante, e a gente se mudou junto, pai e filho, recomeçando. No começo não foi fácil, não vou mentir. A gente discutia, a gente se estranhava, porque reconstruir confiança leva tempo, cicatrizar ferida leva tempo, e a gente tinha ferida funda, dos dois lados. Mas a gente tentou, todo dia, com esforço, com paciência, com amor. O Rodrigo mudou, de verdade. Ele parou de beber tanto, parou de trazer gente estranha para casa, começou a trabalhar mais sério, a cuidar das coisas, a me respeitar. E eu também mudei. Aprendi a falar o que eu sentia. Aprendi a colocar limite. Aprendi que amor não significa aceitar tudo. Que às vezes a gente precisa ser duro, precisa ser firme, para proteger a gente mesmo. A gente voltou a fazer coisas juntos. Pequenas coisas, como ir no mercado, assistir futebol, tomar café da manhã conversando. Coisas simples, mas que faziam diferença. E teve um dia, um domingo, que a gente foi pescar. Igual a gente fazia quando ele era criança. Pegamos as varas velhas, compramos isca, fomos pro mesmo riozinho de antigamente. Sentamos ali, na beira da água, em silêncio, só ouvindo o barulho da natureza, o vento nas árvores, o canto dos pássaros, a água correndo. E aí o Rodrigo falou: pai, eu queria te pedir uma coisa. Fala, filho, me ensina a ser como o senhor. Eu olhei para ele, sem entender. Como assim? Me ensina a ser homem de verdade, a ter caráter, a ter dignidade. Porque eu passei a vida inteira achando que ser homem era ter dinheiro, ter casa, ter poder. Mas eu errei. Eu errei tudo. Ele olhou para a água, a voz emocionada. Ser homem de verdade é ser como o Senhor. É trabalhar honesto. É respeitar os outros. É não desistir quando a vida aperta. É ter força para perdoar, mesmo quando machucam a gente. Eu senti os olhos encherem, porque ouvir aquilo, do meu filho, depois de tudo, era mais do que eu podia imaginar. Rodrigo, eu não sou perfeito. Eu cometi erro também. Muitos erros. Mas o Senhor nunca desistiu de mim, pai. Mesmo quando eu merecia. Mesmo quando eu fiz tudo errado. O Senhor não desistiu. Eu coloquei a mão no ombro dele. Porque pai não desiste de filho. Não importa o que aconteça. Pode demorar. Pode doer. Mas o amor sempre fica, esperando. Porque amor de pai é assim. É teimoso, é persistente, é eterno. Ele encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequeno. E a gente ficou assim, pai e filho, olhando para o rio, em paz. Nos meses seguintes, a vida foi melhorando. Devagar, mas melhorando. O Rodrigo arrumou um emprego melhor. Começou a juntar dinheiro. Falou em fazer faculdade, em estudar, em crescer. E ele começou a namorar. Uma moça boa, trabalhadora, educada. E quando ele me apresentou ela, eu vi nos olhos dele, vi que ele estava feliz. Feliz de verdade. Não aquela felicidade falsa de festa e bebida, mas aquela felicidade verdadeira. De quem tem propósito, de quem tem rumo. Um dia, ele chegou em casa sério. Pediu para conversar. Pai, eu tô pensando em casar. Eu sorri. Que bom, filho. Ela é uma moça boa. Vai te fazer feliz. E eu queria te pedir uma coisa. Eu queria que o senhor fizesse meu discurso de casamento. Que o senhor falasse no dia. Porque eu quero que todo mundo saiba. Saiba que o senhor é meu herói. Meu exemplo. Minha inspiração. Eu não consegui segurar. Chorei. Ali mesmo. Na frente dele. Porque aquelas palavras eram tudo que eu sempre quis ouvir. E que eu achei que nunca ia ouvir de novo. No dia do casamento eu fiz o discurso. Falei da jornada, das dificuldades, dos erros, do perdão, do recomeço. E no final eu disse: a vida ensina a gente que família não é perfeita, que a gente erra, que a gente machuca, que a gente se perde. Mas também ensina que sempre dá tempo de voltar, sempre dá tempo de consertar,
Sempre dá tempo de recomeçar. Basta querer. Basta ter coragem. Basta ter amor. Todo mundo aplaudiu. Mas o único aplauso que importava era o do Rodrigo. E ele não estava aplaudindo. Ele estava chorando. Sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Hoje eu olho para trás. E eu vejo tudo que a gente passou. A dor, a briga, o afastamento. E eu sei que aquilo fez parte. Fez parte da nossa história, da nossa jornada. Eu poderia ter desistido. Poderia ter cortado o laço. Poderia ter virado as costas para sempre. E ninguém ia me julgar, porque eu tinha motivo, tinha razão. Mas eu não desisti, porque amor não desiste. Amor luta, amor espera, amor perdoa. Não perdoa para fazer o outro se sentir melhor, mas perdoa para libertar a gente mesmo, para não carregar ódio, para não carregar mágoa. E hoje eu posso dizer, com certeza, com paz no coração, que valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada noite sem dormir. Valeu a pena, porque eu recuperei meu filho. Não o filho perfeito, mas o filho de verdade. O filho que erra, que aprende, que cresce. Então eu te pergunto, você que está me ouvindo agora, de qual cidade você é? Me conta aí embaixo, porque eu quero saber. Quero saber que essa história chegou longe, que tocou gente, que fez alguém pensar. E se você tiver alguém que está afastado, alguém que você ama, mas que está longe, por briga, por mágoa, por orgulho, pensa bem. Pensa se vale a pena continuar longe. Pensa se não dá para tentar de novo, para perdoar, para recomeçar. Porque a vida é curta, rápida demais, e a gente não pode desperdiçar ela carregando peso, carregando ódio, carregando rancor. Às vezes a gente precisa ser forte, precisa ter atitude, precisa se impor, como eu fiz. Mas depois que a poeira baixa, depois que a lição é aprendida, a gente precisa ter coragem para perdoar também, para dar segunda chance, para acreditar que as pessoas podem mudar. E elas podem. Acredita em mim. Elas podem. Então é isso. Essa é minha história. História de um velho teimoso que não desistiu, que lutou, que sofreu, mas que no final encontrou o que sempre quis: paz, família, amor. Espero que tenha tocado teu coração e espero que você compartilhe. Compartilhe com quem precisa ouvir, com quem está passando por coisa parecida, porque história serve para isso, para ensinar, para inspirar, para dar esperança. Um abraço de seu Vado, e que Deus te abençoe, de onde quer que você esteja me ouvindo.